Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vou começar aqui, esperar o pessoal entrar. A gente tá mudando um pouquinho o formato da nossa live. Então, vamos esperar o pessoal chegar para a gente conversar um pouquinho hoje. A gente vai falar sobre uma nova série que a gente vai começar na igreja. Oi, Dani, Daniel, Rafa, Karina, tudo bem com vocês, gente? Tô com saudade de ver todo mundo. A gente tá há muito tempo sem se ver, né? A Fer também. Oi, Fer, tudo bem? A Fer que deu uns avisos maravilhosos. Queria estar com uma tulipa aqui também, nessa live, igual a Fer deu os avisos pra gente no domingo. E aí, Rafa, tudo bem? Preparando. Isso aí, Dani. Gente, para quem tá chegando agora, se você apertar esse coraçãozinho do lado e ficar segurando, nos ajuda a divulgar a live para outras pessoas no Instagram. Se você fica segurando, faz com que a nossa live, a live da Doca, seja uma das primeiras quando a pessoa entra no home. Então, se você acha que é legal e puder compartilhar também, segura um pouquinho aí o dedo no coração, além de ficar bonitinho, fofinho a nossa tela, pra vocês não terem que ficar vendo só a minha cara. Também aí dá pra gente divulgar e fazer com que a nossa conversa, a nossa reflexão também atinja a vida de outras pessoas, né? E enquanto a gente tá esperando mais um pouquinho a galera chegar, se vocês quiserem também apertar o aviãozinho que tem aqui e nesse tempo encaminhar para as 10 primeiras pessoas da lista do Instagram que chega, vai ser bem legal. Hoje vai ter uma música especial com o Rafa, vai ter um tempo com o Dani também. Então, vale a pena vocês compartilharem. Ó, Manuel, Carol, tudo bem, gente? Bom, o Rafa tá chegando aqui, já vou deixar ele entrar pra gente começar com a música, mas só explicando pra quem não pegou os avisos no domingo ou pra quem não assistiu à celebração da Doca, a gente mudou um pouquinho o nosso formato, a gente tava fazendo lives toda segunda, quarta e sexta, mas até pra mudar um pouco a dinâmica, trazer um pouco de uma reflexão junto com uma música, algo que fosse um pouquinho mais casado, a gente optou por fazer as lives nas terças-feiras, já que nas quintas ocorre a nossa programação da Escola da Família, então agora às terças-feiras a gente tem esse momento. Eu tô aqui no papel de moderadora, então eu vou interagindo um pouco. Glorinha, a Dê, o David que chegaram, bem-vindos, gente. E agora eu vou chamar o Rafa, então, pra gente ter um momento de reflexão com música e depois eu volto para explicar um pouquinho como que a nossa série do Frutos do Espírito vai funcionar e daí eu convido o nosso palestrante de hoje, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver se o Rafa entra aqui. Acho que é a primeira vez que eu tô adicionando alguém numa live, então vamos ver se eu consigo. Oi, Arthur, tudo bem? Marcão? Aí, o Rafa entrou. Oi, Rafa, tudo bem? Gente, tudo bem? Boa noite. Acho que Boa agora. noite. Boa noite a todos. É pra gente começar a tocar já? Pode tocar. Conta pra gente um pouquinho o que a gente vai tocar hoje. E manda ver, fica à vontade. A gente vai tocar umas músicas aí. Então fica ligado e curte o som. Tô brincando. Bom, a gente vai começar tocando uma música que é da banda Crombie. Se você quiser até acompanhar e tiver alguma outra, um celular ou um outro computador, coloca aí. A música se chama Frutos, que tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Então eu queria fazer ela com vocês, beleza? Ela é assim, ó. Vai lá, ó. Antes mesmo que eu fosse alguém, o Senhor me amou e me disse: vem, eu disponho meu coração e vou. Antes mesmo que eu fosse alguém, o Senhor me amou e
e me disse: vem, eu disponho meu coração e vou. Eis os frutos do que se plantou, a esperança renovada, a alegria em Jesus, o prosseguir na caminhada, a salvação que vem da cruz, o amor que se multiplicou. Eu vou chorar a dor do outro, andar além mais um pouco, compartilhar as alegrias e celebrar o tempo bom. Antes mesmo do que eu fosse alguém, o Senhor me amou e me disse: vem, eu disponho meu coração e vou. Antes mesmo que eu fosse alguém, o Senhor me amou e me disse: vem, eu disponho meu coração e vou. Eis os frutos do que se plantou, a esperança renovada, a alegria em Jesus, o prosseguir na caminhada e a salvação que vem da cruz, o amor que se multiplicou. Eu vou chorar a dor do outro, andar além mais um pouco, compartilhar as alegrias, celebrar o tempo bom. Antes mesmo que eu fosse alguém, o Senhor me amou e me disse: vem, eu disponho meu coração e vou. Antes mesmo que eu fosse alguém, o Senhor me amou e me disse: vem, eu disponho meu coração e vou. Yeah. E pra acabar a gente canta assim, vai lá. Antes mesmo que eu fosse alguém, o Senhor me amou e me disse: vem, eu disponho meu coração e vou. Antes mesmo que eu fosse alguém, o Senhor me amou e me disse: vem, eu disponho meu coração e vou. Muito bom, Rafa. Muito obrigada. Acho que tem bastante gente que não conhecia essa música. Ela chama Frutos, do Crombie. É uma música um pouco antiga já, né? Faz um tempo que eles compuseram essa música. E a gente tinha combinado de tocar essa música aqui justamente por essa questão dos frutos, né? Que são gerados e pela consequência, acho que pelo resultado disso, né? Que é da gente estar dispondo o nosso coração. O pessoal pode pedir sugestão de música? Você acha que rola? Pode. Então, gente, se vocês quiserem algo que o Rafa toque alguma música, o Rafa vai tocar só mais 2 músicas, até explicando um pouquinho a dinâmica do louvor. Então, se vocês tiverem alguma indicação, escreve aqui embaixo nos comentários, eu tô olhando. Eu tô fazendo o máximo de esforço para eu não cantar junto com ele, porque eu acho que vocês achariam um terror, dado a minha capacidade de ritmo. Mas escreve aqui nos comentários e daí a gente vai acompanhando e eu falo pro Rafa para tocar, tá bom? Vamos ouvir mais uma, Rafa? Tem alguma sugestão já aí na manga? Não? Eu não vi, por enquanto eu não vi nenhuma. Vamos ver, ó, tem bastante gente aqui. Vamos lá, gente. O que vocês querem ouvir pra gente fazer? Então, pensando na questão de fruto também, essa primeira canção ela fala: eis os frutos do que se plantou. E aí fala também sobre um chamado, né, de que Deus nos faz quando a gente nasce e os frutos que a gente planta. E aí eu tava pensando numa música que ela fala sobre o tempo, a gente tocou uma vez já na Doca, e é uma música do Baruch, e faz sentido a gente falar sobre tempo porque só existe fruto se existe tempo empenhado, entendeu? Então precisa ter uma intencionalidade nisso, precisa ter um entendimento do que é importante e vamos ouvir essa música aí, tá bom? Então ela assim, ó. Eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. E em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho,
e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo pra fechar a porta pra tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, queria tudo do jeito certo, vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo tempo. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando quero viver o tempo, tal fumaça sobe num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, queria tudo do jeito certo, vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo tempo. Ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo, vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo tempo. Amém. Acho que essa música ela é muito legal pela questão do tempo, né? E justamente pelo convite que ela nos faz para reavaliar onde que a gente está investindo esse tempo que a gente tem, né? E só uma coisa que eu acho muito legal que fala, eu lembro uma vez que a gente ouviu o próprio Baruch explicando isso, que a música fala vencer o Senhor deste mundo e vencer o Senhor da minha vida, né? Quando a gente fala vencer o Senhor deste mundo, a gente não está falando de vencer, ganhar, a gente está falando
Desculpa, a gente não está falando de vencer de convite, a gente está falando de vencer, ganhar o Senhor deste mundo. Que certamente aqui, pelo que a música está falando, não é Deus, né? E daí o que ele faz é justamente um segundo convite, que é de falar vencer o Senhor da minha vida, convidando Deus para então ser o Senhor da nossa vida. Acho esse trocadilho que ele faz muito legal da música, né? Rafa, o pessoal, a gente teve 2 pessoas falando para tocar Maravilhosa Graça. A gente teve Ele Continua Sendo Bom, Vai Amanhecer. A lista tá toda de Baruch hoje, né? A Carol, sendo Carol, pediu Grupo Logos. Eu não sei quem é, não sei se você sabe. Mas essas foram as músicas que o pessoal pediu por enquanto. Então, escolhe mais uma aí pra gente ouvir, pra gente poder também acompanhar e depois passar pro momento de convite com o nosso palestrante. Tá. Vamos lá, então, Maravilhosa Graça. E aí eu já vou fazer um jabá. Se você não assistiu o vídeo, vai lá no canal, Rafael. Tem a música lá gravadinha, o trio, tá legal. Dá uma força pra gente, compartilha. Mas vamos lá. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações e sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para nos resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é
graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para nos resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, 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 Amém, Rafa. Que essa seja a nossa oração, né? E que a gente sempre possa estar cantando e trazendo à memória aquilo que Jesus fez por nós. Queria te agradecer por esse tempo que você passou aqui com a gente. Muito obrigada. Gente, o Rafa vai ficar por aqui hoje. Semana que vem, talvez ele volte ou na outra. Vai ser uma surpresa como que o louvor vai funcionar. Cada semana a gente vai ter convidados novos, então algumas terças-feiras será o Rafa, outras a Bibi, talvez o Henricão. Então, a gente se vê numa próxima e domingo o Rafa está preparando um louvor muito especial para nossa celebração de 6 anos da DOCA. Então, domingo a gente tem um pouquinho mais dele nos abençoando. Obrigada, Rafa. Até depois. Eu não vou dar tchau porque o pessoal estava zoando que eu te dei boa noite, sendo que a gente está na mesma casa. Então, até daqui a pouco. A gente se vê na cozinha. Gente, um abraço a todos, uma boa noite e vamos continuar aí nessa live. Abração. Valeu, Rafa. Bom, gente, vou contar um pouquinho para vocês como que vai ser a dinâmica, então. Agora, nas terças-feiras, a gente sempre vai ter esse momento de louvor, sempre vai ter algum convidado, como eu falei, para nos compartilhar um pouquinho a parte da música, para nos conduzir num louvor, e logo na sequência a gente sempre vai ter um convidado trazendo uma reflexão, muito no formato de conversa, então vocês vão ver eu dar pitaco aqui no meio do que a gente vai falar. E hoje, em especial, o nosso convidado é ninguém menos do que o nosso pastor, o próprio Daniel Coelho. Dani, se você puder me chamar, eu não sei como eu te incluo aqui, então chama aqui que eu sei que você está assistindo, eu te coloco na live, por favor. E assim, gente, o Dani vai fazer uma abertura, a gente vai explicar para vocês um pouquinho de como que vai ser toda essa dinâmica, e aqui vai ser muito especial ouvir dele o porquê que a gente vai entrar nessa série agora, né? A gente está entrando numa série sobre o fruto do Espírito, e essa série, ela vai ser muito mais do que só uma série. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre várias outras iniciativas que surgiram a partir desse sonho que Deus colocou, desse projeto que Deus colocou no coração do Dani, no coração de algumas outras pessoas da nossa comunidade também. E aí, Dani, beleza? Beleza. Então, já que você já entrou, já pega o gancho e já começa. Já conta pra gente um pouquinho sobre o porquê a gente vai estudar isso, como que esse tema veio à tona, como que Deus falou com você, tem falado com você, e aí a gente já manda bala, por favor. Tá, Flávia tá nervosa, gente. Tô animada. Rápido, assim. Então, boa noite, gente. Feliz por estar com vocês aqui. Lembrando aí o coraçãozinho, o aviãozinho, para você poder convidar mais pessoas para entrar com a gente. Isso, como a Flávia já falou, toda terça-feira, a partir de hoje, mais 10 encontros a seguir. Nós desenvolveremos essa conversa, né, entre duas pessoas, não é
pitaco, né? É conversa mesmo. Né? São duas pessoas iguais conversando sobre um tema escolhido previamente, os dois estudaram, os dois têm a mesma capacidade. A gente vai trabalhar sobre o fruto do Espírito, justamente porque Deus foi colocando no nosso coração, a gente quis trabalhar no domingo, mas a gente preferiu jogar para terça-feira, para que a gente tivesse 2 palavras por semana, e porque na terça-feira também a gente não compete teoricamente com muitas comunidades, então algumas pessoas podem participar com a gente. Então esse é o motivo da gente trabalhar o fruto do Espírito. Mais alguma coisa, senhora? Conta um pouquinho do que vem junto, né? Tem essa iniciativa da live, que está atrelado com o que a gente está fazendo com a DOCA, mas é um movimento que vai além da DOCA, né? Então acho que é legal contar um pouquinho disso para as pessoas também. Tá. Então, tudo que a gente faz na DOCA, a gente não dá conta de ficar só para a DOCA. A gente sempre dá um jeito de ampliar e o negócio conseguir chegar em mais pessoas. Então, a princípio era uma série de sermão, feita por nós lá na comunidade, virou uma live, eu e a Flávia conversando. Da live a gente já pensa, você vai fazer uma live, vamos convidar outras pessoas. Tá. Para convidar outras pessoas, você tem que gerar um conteúdo básico para que as pessoas se sintam à vontade para participar. Tá bom, sabe? Se a gente vai fazer um conteúdo básico, vamos fazer um conteúdo não básico, um pouquinho mais ampliado. Vamos fazer um livro. Lê uns 10 livros, né? Vamos fazer um livro, já que a gente agora não para de fazer, agora nunca mais não para. Demorei 30 anos para começar. E aí, eu entrei em contato com a editora, essa era a grande novidade, eu acho que umas 5 pessoas sabem disso. Eu entrei em contato com o editor, o projeto foi aprovado, os autores já estão escrevendo. Deve sair em junho já o livro, então eu tenho que entregar até dia 25, segunda-feira, agora. Por isso que eu não respondo WhatsApp. Eu não respondo desde que eu tenho WhatsApp. Essa é uma boa desculpa. É por isso que eu estou nessa casa aqui, que é a Dona Páscoa, que eu vi que ela entrou aí, não sei se ela está ainda aí. A Dona Páscoa e o senhor Arthur cedeu para a gente aqui, para eu ter esse tempo de retiro com a família, mas para eu poder concentrar no trabalho do livro. Do livro, eu pensei, já que a gente vai fazer um livro, vamos fazer também uma música para poder abençoar as igrejas, entregar para eles uma série de sermão com uma música tema. Aí convidei mais um menino para participar com a gente, ele topou. Eu não vou falar todos os autores aqui, porque como as coisas estão em processo, às vezes acaba que um prazo bate e aí fica chato. Depois meio que eu revelo a pessoa que furou o projeto. Mas são pessoas muito qualificadas, todos são pastores, como no outro livro, pessoas muito qualificadas, inclusive a Flávia, né? Agora são pessoas muito qualificadas também, muito crentes e principalmente pastores de igreja. Então a gente está escrevendo um livro pastoral a respeito do fruto do Espírito. Se a gente pensou, tem um livro, tem a música, por que a gente não faz encontros online com esses autores que são teoricamente muito famosos, né? Tirando eu, os outros são bem conhecidos. Eu falei, vamos fazer. Aí chamei 2 amigos para cuidar do projeto online. Então, esse projeto vai rodar além do livro, vai ter fóruns online, vai ser o Pijama lá de Goiânia. Ele estava aqui, agora ele deve estar. E o Thiago Tomé de Brasília, pastor também, eles vão tomar conta da live. E o livro sai agora em livro físico e sai em e-book também, porque a gente tem um irmão de outro país escrevendo nesse livro, lá de Portugal. Então vai ser bem bacana, porque o livro vai poder rodar. Acho que é isso, esse é o projeto. Então essas lives... E tem uma surpresa para as crianças também, né? Sim, só que das crianças eu estou um pouco engatilhando ainda, que é tudo que a gente vai desenvolver para os adultos, a gente vai tentar desenvolver, quero muito desenvolver para as crianças com um time que manja disso, né? Que aí eu já estou fora desse time que entende disso. E, fora isso, muitos amigos fecharam juntos, né, essa ideia, e todos eles vão pregar a mesma série nas suas igrejas. Então, em vários polos do Brasil, a gente vai estar comunicando a mesma coisa. Eu me adiantei um pouquinho com a terça aqui, mas os outros irmãos vão... Vai chegar um tempo que todo mundo vai estar falando, todo mundo não, né? Esses amigos vão estar falando sobre o fruto do Espírito. E aí a gente começa hoje nessa introdução. O pessoal tá certo, é isso aí.
Carol perguntou se pode fazer pergunta. Acho que pode, né? Aí Pode? depois que a gente fizer um pouquinho da reflexão, a gente conversa e responde algumas perguntas. E o pessoal tá falando que você é muito modesto, que você é um pastor modesto. Pensou Não. que era para ser uma refeição, virou um banquete. Não, mas aí eu tenho que dar os créditos para minha amiga Flávia, né? Porque, assim, quase 30%, uns 30% das minhas ideias não são minhas, são da Flávia, só sai meu nome. Depende, né? Tem coisa que é sua e eu pego e vice-versa. Mas eu deixo, porque é tudo coletivo. Eu só queria dar em primeira mão a notícia para os nossos irmãos da DOCA, que, inclusive, por causa do mês de aniversário, todos os nossos irmãos da DOCA vão ganhar um livro de presente. Eu já fechei lá com a editora, eu vou... a nós, né? Vamos Domingo vai aumentar o número de membros na DOCA. Não. Os que são membros até hoje ganharam um livro já. Quem se declarou membro até hoje na DOCA ganha de graça. Não, quem é membro e dá o dízimo vai ganhar. A gente não tem controle, não tem como saber quem dá dízimo. Enfim, vamos lá, senão a gente segue muito tempo aqui. Bora. Conta pra gente um pouquinho então, Dani. Tá, vamos tentar ser rápido. Gente, as nossas lives vão durar cerca de 45 minutos. Hoje, provavelmente, segue um pouquinho mais por causa dessa introdução toda, mas pense que na próxima terça não tem esse tempo que a gente gastou, investiu até agora. Bem, a gente foi muito impactado por um texto, como igreja e como pessoa, que é o texto de Jesus, lá de Mateus capítulo 11, compartilhei ontem na Igreja Batista Intervida sobre esse texto, na nossa igreja e em outras igrejas, já falei muito desse texto. A ideia de que quando Jesus faz aquele convite, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharão descansos para a vossa alma, porque o meu fardo é suave e o meu peso é leve. Então, diante disso, a gente se concentrou muito naquela palavra, no verbinho, na ideia de aprender. Que a vida cristã também está na importância do seu processo. Então, a vida cristã, ela não é apenas a minha conversão e a minha ressurreição em Cristo. Há um processo no meio, que como a gente falava hoje de manhã, eu com a Flávia, e isso quase todas as teologias concordam, que no processo da santificação é o único ponto da teologia sistemática que a gente crê que há uma participação humana do processo. Então, muitas pessoas aparentam ter muito mais virtudes do fruto do Espírito do que outras. E algumas pessoas pensam assim, nossa, como Deus abençoou aquela pessoa, mas ninguém vê o quanto que aquilo custa para essa pessoa. Estava lendo hoje, e vai até estar no livro isso que eu estou escrevendo. Spoiler. Eu não sabia, o pessoal nem lê mesmo. O pessoal ouve que a gente... Pega resumo. Eu não sabia, mas o John Stott, ele durante muitos anos da sua vida, ele que morreu em 2011, mas eu creio que a maioria que conheceu, pelo menos ouviu falar, ele todas as manhãs, antes de qualquer coisa, ele repetia uma oração, que vai estar descrita lá no livro, provavelmente, e que estava ligada ao fruto do Espírito. Ele pedia ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que produzisse nele as virtudes do Espírito. Então, o John Stott é conhecido por quase todo o mundo, pelo menos na Inglaterra, como um dos homens mais santos. Ele seria o que para nós foi o Shed. Uma vez na CEPAL, a filha do Shed falou assim, eu sei que meu pai é pecador porque a Bíblia diz que todos os homens pecaram, mas eu nunca vi ele pecando. Então, uma pessoa de casa dizer isso é porque é referente a alguém. Então, nós entendemos isso, Flávia, e você vai falando também, que isso faz parte de um processo. Isso não é miraculoso. O texto tem um milagre e um processo. O milagre é a ideia do alívio. Vinde após mim e eu vos aliviarei. Agora, o descanso da alma está depois do aprender de mim. Então, aliviado todo mundo fica se for até Jesus. Mas aprender dele é um processo que a gente tem chamado de... Isso é só para quem se matricula na escola de Jesus. Pensando nisso, a gente foi... Como é que a gente pode aprimorar a nossa fé cristã, as virtudes de Deus em nós? Aí que Deus traduziu, nesse tempo de pandemia, a importância de meditar lá no texto de Gálatas 5. Eu acho que nem não faz nem questão de lê-lo aqui, a maioria das pessoas vão lembrar, que é quando Paulo faz o contraponto das virtudes não, mas da oposição das coisas da carne, né? E as virtudes do Espírito.
é importante a gente falar que essas virtudes, elas são do Espírito, ou seja, elas não estão em nós. O que está em nós só é referente à carne. Isso Paulo trata quando ele fala dos filhos de Adão e chama Jesus do novo Adão, os filhos desse novo Adão, Jesus. Em Romanos ele fala um pouco disso. Então, nós que somos filhos e agora irmãos de Jesus, vivemos essa constante busca dessa mortificação, Paulo chama, né, da mortificação da carne e desse reavivamento do Espírito em nós. E lá está descrito, então, 9 virtudes que a gente entendeu que fazem parte de um processo e que misteriosamente, é importante as pessoas entenderem isso, misteriosamente também depende de nós. Os frutos são do Espírito, mas eles só são gerados em nós na medida em que nós trabalhamos com o Espírito. Por isso que no texto de Jesus ele fala assim, tomem de mim o meu jugo, que é essa classificação do venham comigo. Então, só tem virtude, só amadurece, como uma semente que o processo dela, quando é saudável, é dar fruto, aqueles que estão nessa constante busca. E aí você me lembrou, foi você que fez isso, talvez vai estar no livro, mas não vou citar porque senão eu perco os nomes pessoais. Você me lembrou de João capítulo 15. Então fala disso que você me falou. A gente estava conversando um pouquinho sobre essa questão, você está chamando de virtude, né? Mas que dependendo da versão também, depois acho que é até legal você explicar um pouquinho por que você está falando virtude, né? Foi até uma correção que você colocou para mim quando a gente falou sobre isso. Mas que, em sua maioria, a gente fala dos frutos do Espírito, né? E daí me veio à mente justamente essa passagem em João 15, né? Quando Jesus fala, permaneçam em mim, eu sou a videira, né? E só quem permanece em mim dá fruto. E daí eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, porque eu acho que quando a gente lê essa passagem, a primeira coisa que a gente entende, enquanto esse fruto que é gerado a partir de quem permanece na videira, que é Jesus, é um fazer ovelha, né? Cuidar de ovelha, fazer discípulo, evangelizar, exatamente. Transformar a vida de alguém. E eu acho sim que essa passagem ela tem, né, tudo a ver com isso, mas eu pensei também que, e acho que até por conta, né, de uma outra conversa que a gente já teve em outras situações dentro dessa passagem, da questão da constância, que a permanência na videira, a permanência em Cristo, ela tem a ver com a constância, né? Até o próprio significado de permanecer é ser constante, é ficar. E justamente essa constância, ela também pode gerar um fruto que não necessariamente seja o fazer discípulo, mas que seja a aparência, né, a impressão dessas virtudes que você está trazendo na nossa vida. Porque é só permanecendo em Cristo que a gente pode ter essas virtudes reveladas, porque elas não são nossas, elas pertencem ao Espírito. Então, eu não teria como ter essa virtude impressa na minha vida se eu não permanecesse em Cristo, né? E aí eu achei até interessante o Rafa, eu não tinha combinado com ele, ele cantou uma música sobre tempo, né? Sobre a necessidade da gente investir o nosso tempo em coisas que são nobres, em coisas que são eternas e não em coisas efêmeras, né? Por assim dizer. E você está falando constantemente essa questão de processo. E isso me remeteu também a um texto que é em Tiago, que eu acho que a gente comentou sobre ele em algumas lives atrás, quando a gente teve o encontro de mulheres também. Eu e a Regina, a gente, né, de novo, acho que não é coincidência, acho que é realmente jesucidência aqui. Esse texto estava tanto no meu script de preparo quanto no dela, que é em Tiago, versículos 5 e 6, que ele vai falar: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E daí ele vai continuar. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. E acho que é muito legal, porque primeiro ele fala perseverança, que é justamente permanência, né? E daí ele vai falar que a perseverança tem que ter ação completa. Então, se ela tem que ter uma ação completa, ela tem um processo para se tornar completo, que é justamente esse processo que a gente passa para que essas virtudes possam ser impressas, né? Nesse processo, a gente permanece. E daí ele vai falar, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. E daí, o que eu achei muito interessante? Que a gente fala em fruto, é quase impossível a gente não pensar num fruto, né? Acho que é a primeira imagem que vem na nossa cabeça.
E quando a gente fala no fruto, e ele fala aqui de amadurecer, de se tornar maduro, a gente pensa também no processo de uma fruta se amadurecendo. E como que isso vem, né? É uma semente plantada, e você tem algo que é regado, se torna uma flor. E esse é um processo de dentro para fora. A gente sabe que uma fruta, ela tá boa no momento que ela mudou de cor. Às vezes ela já tá até docinha por dentro. Mas é só quando ela muda de cor que a gente sabe que ela tá pronta pra gente apanhar. E eu acho que é justamente esse o processo que vai sendo trabalhado no nosso coração, né? Esse processo onde a gente vai se tornando maduro, onde a gente vai se tornando íntegro, completo, e que vai nos moldando de fora para dentro, ao ponto de que quando eu me encontro com alguma outra pessoa, essas virtudes do espírito estão tão evidentes, tão impressas na minha vida, que imediatamente a pessoa vai ver que eu sou alegre, que eu sou paciente, que eu sou uma pessoa boa, e daí que eu tenho domínio próprio e por aí adiante. Então eu fiquei pensando um pouco nisso quando a gente falou justamente sobre essa questão do processo, do tempo e do fruto em relação à permanência, né? A perseverança. Uhum. Pode falar mais, eu acho que o pessoal tá Não, gostando mais de você. Foi. Eu tô gostando. Acabou minha anotação, era tudo que eu preparei. Não, tá lindo. É por isso também, né, Flávia, uma coisa que a gente falou hoje de manhã, que quando o Tiago escreve lá no capítulo 1, no comecinho da carta, um dos primeiros pedidos que Tiago nos ensina a fazer é pedir por sabedoria. Tiago fala, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos deliberadamente as dá. E aí, quando a gente pede, para aqueles que pensam que a fé é uma expectativa de algo que, se eu pedir, eu alcanço, anulando os processos que Deus vai estabelecendo na nossa vida, a pessoa logo pensa assim, eu pedi sabedoria, então amanhã eu virei um sábio. Primeiro que as pessoas nunca entendem a diferença, muitas pessoas não conseguem compreender a diferença entre a pessoa que carrega em si uma quantidade extrema de conteúdo com um sábio. Um sábio pode ser uma pessoa que recebeu pouquíssimo conteúdo, mas o pouco que ele recebeu, ele abstraiu o todo daquilo. O Tiago nos ensina a pedir a Deus para nos incluir nesse processo. Então, eu sou aquele que pede fazendo o que eu estou pedindo. Então, é como se eu pedisse para você, Flávia, a gente está aí vivendo um tempo aí na sua casa, o pessoal da igreja falou assim, vamos fazer um bolo, mas eu sou o primeiro a trazer os ingredientes, eu participo com você, é você que está lá fazendo, mas eu estou participando com você dessa construção. Então, eu estou te pedindo, no fim, foi você quem fez, mas custou algo. Eu não fiquei, como algumas pessoas pensam que a meditação ela é um processo só intrínseco. Então, eu fico lá meditando para que aquilo, de certa forma, me possua. Não, o Espírito Santo já nos possuiu. De certa forma, nós estamos possuídos pelo Espírito Santo. Não há nenhum ponto na nossa vida desamarrado sem o Espírito. Mas há muitos pontos na nossa vida em que o Espírito ainda não habitou na sua plenitude. Ele está lá, mas ele não consegue ser visto. Por isso que Paulo escreve em outro momento, e ele fala assim para os irmãos, não entristeçai o Espírito que há em vós. Então, Paulo não está falando que o Espírito saiu das pessoas. Paulo está dizendo que mesmo estando nas pessoas, o Espírito não se manifesta, porque não há uma busca constante. Então, a gente até lembrou, caminhando para o fim, o motivo da gente ter pensado na palavra aprender lá de Jesus, e aí logo a gente se remeteu lá àquele texto de Filipenses, né? Que é um texto clássico da fé cristã, Filipenses capítulo 4, lá do versículo 8 ao versículo 13, quando Paulo fala assim, gente, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for justo, e ele fala assim, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que habita, eu vou falando de cor, que se eu errar, você me corrige. Seja isso que habite o vosso pensamento. Então, presta atenção. Ele fala assim, seja isso que habite os seus desejos, seja isso que habite as suas ambições. Não, seja tudo isso, seja isso que habite em vosso pensamento. E ele prossegue falando, e aí quando a gente entra naquele texto clássico lá, do capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, a gente decora esse texto, mas a gente esquece de cantar o que o texto nos diz antes, quando Paulo fala assim, eu aprendi
né? Aprendi a viver A mesma expressão. a mesma expressão. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer. Então, em tudo e no pouco. Em toda e qualquer situação. Aí ele vai fazendo alguns paralelos. Eu sei o que é ser humilhado, mas sei o que é ser honrado. Eu sei o que é passar frio, mas eu sei o que é estar quente. Eu sei o que é passar fome. Eu sei que é passar por nudez. E lá em 2 Coríntios, ele faz aquela classificação do tanto de luta que ele passou, né? Açoites, não sei quantos, naufrágios, perseguições, injúrias, blá, blá, blá. No fim da vida, que quando Paulo está escrevendo a carta de Filipenses, é mais ou menos no fim da vida, faz parte das cartas da prisão lá de Roma, Paulo diz assim, eu aprendi. A pergunta que a gente tem que fazer, Flávio, para ir para o fim, você vai me cortando aí, que eu empolgo. A pergunta que a gente tem que fazer é quem ensinou a Paulo? Em que escola Paulo se matriculou? A gente vai usar muito essa metáfora, né? Eu creio que ele se matriculou na escola de Jesus. Porque poucas pessoas se lembram, apesar de estar no texto bíblico, mas é muito rápido, que Paulo se converte no texto bíblico, logo ele começa a trabalhar. Mas há um hiato, há um espaço de tempo de alguns anos, que aí algumas pessoas vão divergir entre 7 ou 11 anos, há um espaço de tempo que Paulo fica no anonimato. E outro texto vai dizer que ele ficou estudando, ele ficou se reencontrando com o texto bíblico, que até aquele momento era só o Antigo Testamento, obviamente, e ele teve que aprender a ler tudo de novo. Só que agora com quem que ele aprendeu? Ele aprendeu com o Espírito, ele aprendeu com Jesus. E no fim da vida, ele declara, é só no fim da vida que ele declara, eu aprendi. Então, a caminhada que a gente tem proposto em dias de pandemia, onde a gente está sendo levado a esses extremos, às vezes até diariamente, essa complexidade de administração das expectativas, das falsas esperanças, enfim, a gente está mudando assim a cada período, né? Você sabe disso melhor do que eu. Às vezes a gente está falando de manhã, você está lá vendo o que o prefeito de São Paulo vai falar, o governador, a gente tem que ficar atento, enfim. No fim, a gente não tem percebido que nesse processo maluco, histórico, literalmente, poucas pessoas têm se matriculado na escola de Jesus. Então, dessas 24 horas que a gente fica na nossa casa, a pergunta é simples. Quantas horas, vamos ser mais sinceros, quantos minutos a gente tem sentado para estudar a escola de Jesus, o Espírito de Jesus? Então, enfim, não é por osmose. Não, e é engraçado que você está falando dessa questão dessa inconstância, né, que a gente tem passado, e justamente o que a gente está aprendendo e refletindo aqui é sobre a constância que a gente tem que ter na nossa vida, sobre essa permanência. Permanência. Né? Então, a gente vê aqui um convite justamente nos desafiando a fazer o oposto do que a gente está fazendo e está meio que sendo imposto a fazer e a viver nesse momento de montanha-russa, né? Então, acho que é algo muito pertinente, assim, para a gente realmente refletir sobre essa questão de como permanecer. E eu acho que uma coisa que é legal também é pensar que Paulo, ele aprendeu com Jesus, mas ele não conviveu com Jesus, né? Então, acho que aí fica até mais claro essa questão de como que o Espírito imprimiu isso nele, né? Ele convive com outras pessoas que conviveram com Jesus, ele, né? Ele fala, eu estava lendo hoje o próprio Gálatas, ele fala de quando ele encontrou com Tiago, quando ele esteve com Pedro, enfim. Marcos. E então ele vê essas virtudes nos discípulos. Mas acho que é legal a gente pensar nisso também, porque acho que o fato de Paulo não ter convivido com Jesus fica mais palpável para a gente também poder ter essas virtudes, porque da forma como ele aprendeu é a forma como a gente também pode aprender, né? Então fica uma desculpa a menos para a gente não colocar a mão na massa e fazer aí esse bolo que você falou. Foi até por isso que a gente conversou e decidiu que a gente terminaria com Paulo e não com Jesus. Para que de alguma forma as pessoas pudessem, e nós também, parar de dar aquela entre aspas, desculpa, Jesus não conta. Quantas vezes já escutei isso? Mas, então, e Paulo, como você bem colocou, ele encontrou com Jesus,
da mesma forma, entre aspas, que a gente também foi encontrado por Jesus. Uhum. Em algum momento, Jesus se revelou a nós, claro que de formas diferentes, Jesus é criativo, né? Mas nós nos encontramos. Houve um encontro real com Jesus. Nossa vida foi transformada. Nós não somos quem a gente era. Mas também nós não podemos ser quem a gente é hoje. Não é em caráter, em gênero. Tô falando assim, eu sou eu, você é você e pronto. Mas eu preciso ser, quem fala isso é um cristão romano, né? O Cortella, ele fala isso muito legal. Ele fala que hoje eu preciso ser a atualização mais recente de mim. Então, hoje eu me atualizei. Eu não sou hoje quem, obviamente, eu era antes. Então, isso eu preciso trazer para o Espírito. Esse é o motivo da gente ter convocado vocês aqui e estar trabalhando, teoricamente, bastante para poder traduzir para o maior número de pessoas a importância de, em tempos de pandemia, poder absorver um pouco menos de tudo que a gente está tão ligado e poder absorver pelo menos o equivalente, pelo menos aproximar as informações que a gente recebe de Jesus através do Espírito, para que no imediato, não sei se você vai concordar comigo, acho que sim, porque você me falou isso essa semana, a gente está tendo que tomar atitudes, decisões assim, agora, amanhã, vende, compra, faz isso, faz aquilo. Nesse sentido, se a nossa vida não está equiparada ao fruto do Espírito, é impossível eu responder. Então, fica esse o convite. A gente está aqui firme e crendo que esses frutos, que são vários, né? Mas é traduzido. Eu coloquei virtude, porque todo mundo fala frutos, né? No plural, e é fruto. E é para você pensar, como é que é fruto se são vários frutos? É só você pensa num cacho de uva. Pensa num cacho de uva. É um cacho que traduz ali, nenhuma uva é igual à outra. Mas aquilo tudo forma um fruto só. Então, que você possa continuar conosco nessa caminhada. Serão vários colaboradores aqui, não sei como a gente pode chamar, vários facilitadores. Estava te chamando de palestrante. Palestrante, que foi quase uma palestra, não deixa você falar, né? Painelista. Eu acho que são 14 ou 15 pessoas que vão passar, sem contar contando com os moderadores. Não, igual eu e você aqui. Então, estamos no mesmo nível aqui. Não tem essa. Tem um anfitrião, né? Que é quem entra com o Instagram da Doca. E uma novidade que eu também não sabia, o Thiago falou agora, se não for Carol tá grávida. Vai ter que ter... Não, é outra. Na Doca é assim, falou em novidade, se aparece uma família dando aviso, uma novidade Não. Essa novidade que eu não sabia, que o Thiago me falou, e se ele não vai fazer agora, ele vai ter que fazer, é que essa live, não sei como, não entendo nada de tecnologia, ela vai subir para o YouTube. Então, ela vai ficar 24 horas aqui no nosso Instagram da Doca. Aliás, você tem que mas me ensinar depois ela como salvar, tá? Depois que terminar, o Rafa, você grita, o Rafa, e fala, boa noite, Rafa. E ele desce, e aí você vai estar lá, eu não sei se ele tá ouvindo ainda, vamos ver se ele ficou. Tá bom? Vamos orar, Flávio? Vamos. Só o convite de leitura, esqueci, que eu anotei aqui. Convido o Vamos pessoal falar. aí. Não, vai você. Não, gente, o convite é para que vocês leiam ao longo dessas semanas com a gente o livro inteiro de Gálatas, não só Gálatas 5, mas o livro todo. Acho que é importante a gente entender toda a mensagem que Paulo tinha, quais eram os desafios que os Gálatas estavam vivendo, quase que eu falei, você falou Filipenses, já ficou na minha cabeça, que os Gálatas estavam vivendo, entender um pouco desse contexto também, realmente refletir nesse livro, né? A gente entende que dentro aí do que o Dani falou, que a gente possa ter, a gente está falando muito sobre produtividade, né? Que a gente tem que fazer alguma coisa nova durante a quarentena. Então, aqui em casa eu tentei comprar colchão de yoga para ver se a gente faz um pouco de exercício, já inventei de bordar, a gente está cozinhando, tem que sair da quarentena aprendendo alguma coisa. Então, que a gente saia da quarentena com um pouco mais dessas virtudes manifestas em nós, na nossa vida, né? Então, acho que o convite para a gente estar lendo Gálatas é justamente para poder estar gastando um tempo com isso. Eu posso fazer um convite mais arrojado? E aí você dá seu testemunho e a gente termina e você ora. Se não tiver no script, eu vou pensar. Não, mas aí você dá seu testemunho lá quando você tinha 15, 14 anos. Eu vou fazer um desafio mais arrojado.
o desafio da gente ler Gálatas todos os dias. São 6 capítulos que, mesmo que você leia devagar ou rápido, você não vai gastar mais do que 20 minutos, 25 minutos. Se você puder, gaste 1 hora, 2 horas. E aí você lê esse texto todos os dias até a gente terminar essas reflexões. E aí você fala, Fábio, quantas vezes você leu Lucas, Atos, eu não lembro os outros textos. É que Com a a gente é ovelha do Daniel desde os 12, né? E daí, quando a gente estava na UPA, que a gente, né, frequentava uma igreja presbiteriana, que tinha um grupo dos adolescentes, a gente tinha a missão de ler um capítulo por semana. Então, basicamente, a gente decorava o capítulo, porque, né, lia uma, 2 vezes no dia. Não, era um capítulo por semana. A gente lia um capítulo por semana. Você lia um capítulo por dia, toda semana. 7 vezes, lembra? Era o mesmo capítulo todo dia. É o mesmo capítulo todo dia que eu tô falando. Eu entendi errado. Tá tarde, bugou aí, mas enfim. E daí chegava na sexta-feira, que eram os nossos encontros, a gente, né, todo mundo tinha grifado alguma coisa, tinha ali um testemunho do que tinha sido mais marcante, o que tinha sido a palavra que tinha mais marcado no coração de cada um desses adolescentes. Isso fez com que a gente pegasse gosto pela leitura, fez com que a gente aprendesse muito, a gente viu a vida ali de vários amigos serem transformados, realmente convertidos, e foi um momento muito especial, né? Eu acho que o que a gente plantou ali na nossa adolescência foi justamente, traz justamente os frutos hoje que a gente colhe, eu, Rafão, Daniel, né, o pai de tudo isso, mas que justamente fez com que a gente pudesse estar permanecendo e tendo essa constância, né? Então, acho que não sei se era isso que você queria que eu falasse, mas... o pessoal ficou confuso. A gente lia o mesmo texto todos os dias, 7 dias por semana. Exato. Então, a gente ia para a reunião... por semana, todos os dias da semana. Agora ficou claro. Então, a gente ia para a reunião tendo lido 7 vezes o mesmo texto, e isso era muito legal. Então, aí você ora e fala tchau pro pessoal. Eu que oro? Beleza, só claro. tá falando que a gente vai cair, que deu 1 hora. Vamos lá então, gente. Pai querido, a gente agradece por essa noite, a gente agradece pela oportunidade da gente estar aqui, da gente estar compartilhando um pouco dos projetos, dos planos que o Senhor tem colocado no nosso coração. E a gente ora pedindo para que isso seja algo que vá além da nossa comunidade, que possa estar abençoando a vida de muitas pessoas, de muitas famílias, que sejam palavras que vão de encontro ao coração de cada uma das pessoas que vão estar assistindo, ouvindo, lendo essas lives, esses encontros, esses livros, Senhor. Pai, em especial eu quero orar pedindo por essas virtudes, Pai, por esse fruto que a gente falou. A gente ora pedindo para que nesse momento de pandemia, nesse momento difícil que a gente está vivendo, onde a gente já busca pelo novo, por uma esperança, que a gente possa permanecer, que a gente entenda esse convite pela constância que o Senhor nos traz e que a gente possa estar vivendo esse processo de amadurecimento, esse processo de ter essas virtudes do Espírito impressas na nossa vida, Pai. E assim a gente ora pedindo para que ao encontrar com os nossos irmãos, ao reencontrar com essas pessoas, e também dentro de casa, com aquelas que a gente está vivendo agora, que essas virtudes elas sejam explícitas, que elas sejam evidentes, que as pessoas possam ver os frutos que existem em nós, o fruto que existe em nós, e que assim a gente possa estar testemunhando de que ele não nos pertence, mas que ele existe por causa do Senhor, Pai. Então a gente ora pedindo para que o Senhor esteja se revelando através de nós, usando as nossas vidas e trabalhando nos nossos corações, que a gente possa estar investindo o nosso tempo naquilo que é nobre, naquilo que é valioso, naquilo que é eterno, Senhor. É em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Amém. Gente, até terça que vem, quem vai estar falando sobre o amor sou eu e o Rafael Pijama, pastor da Sal da Terra lá em Goiânia. Então, terça que vem, todo mundo tendo lido 7 vezes o texto de Gálatas. Deus abençoe. Quero só ver quem vai vir aqui falar que leu. Eu li hoje. Só você. Não, tô Tchau, brincando, gente. eu li também. Deus abençoe. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Obrigada por ficarem com a gente. Valeu, Dani. Salva aí, salva, Flávia. Tchau. Então, me ensina. Rafa, boa noite. Tchau. Falou. Fecha aí perto do salvar. É no end? No xizinho aí. No xizinho você sai.
É,